O tema hoje do nosso bate-papo é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Olá, sejam bem-vindos ao Quarta Instância. O Quarta Instância é um podcast voltado para debatermos questões jurídicas, sempre trazendo assuntos atuais e também de olho naquelas velhas demandas desse complexo mundo jurídico. E eu sou Paulo Chaves. Dando então continuidade no que diz respeito a uma sociedade mediatizada, no episódio anterior tratei sobre a herança digital, sobre bens intangíveis. São inúmeros as mudanças e os desafios que uma sociedade calcada na internet nos traz. E tratarei hoje então da Lei 13.709 de 2018. Essa lei veio para minimizar, controlar, proteger a infinidade de dados que as pessoas lançam na web. Foi aprovado então em 2018 a LGPD. Mas afinal, o que é LGPD? Para entendermos como chegamos a essa lei, é preciso voltar ao tempo, precisamente ali em 1970. E nessa época o mundo já discutiu uma política para tratar da proteção de dados. Isso porque desde aquela época políticos e grandes empresários já sabiam o poder que a manipulação de dados tinha. No entanto, apesar de muito se discutir, pouco de efetivo foi feito para garantir que os dados das pessoas não fossem usados de forma leviana. E somente em 2012, ou seja, 42 anos depois, foi aprovada a GDPR, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados na Europa. A GDPR trata-se de uma lei feita para regulamentar o uso de dados por empresas, organizações e entidades públicas. O que deu um start para a criação dessa nova lei foram os diversos esquemas de espionagem descobertos pela CIA nos Estados Unidos, em que empresas manipulavam dados para influenciar na decisão das pessoas, operando inclusive nos resultados das eleições. Quem não se lembra do escândalo envolvendo a empresa Cambridge Analytica, que é uma empresa de análise de dados que trabalhou com o time responsável pela campanha do Trump? Quem fez a investigação e formalizou a denúncia foram os jornais New York Times e o Guardian, que levantaram dúvidas sobre a transparência e o compromisso da empresa com a proteção de dados dos usuários, que, segundo as investigações, a empresa teria comprado acesso a informações pessoais de usuários do Facebook através de um aplicativo. Foi lançado um aplicativo nessa época em que as pessoas colocavam algumas coisas referente à sua personalidade e esse aplicativo coletava essas informações. E essas informações foram vendidas então para essa empresa. E aí, claro, sobrou para o Zuckerberg, que foi intimado a depor, o que levou uma queda nas ações do Facebook. Voltando ao Brasil, as políticas de proteção de dados pessoais passaram a ser discutidas em 2010, quando ocorreu a primeira consulta pública sobre a importância de proteger os dados dos usuários. Então, apesar dessa primeira reunião sobre políticas, sobre proteção de dados, a Constituição de 1988, lá no seu artigo 5º do inciso 10, já garante uma privacidade, já fala que a privacidade, a honra e a imagem são invioláveis. Não é um direito absoluto, claro, mas desde 1988 já tem essa proteção no que diz respeito à privacidade. Mas não tinha uma lei efetiva, como agora tem com a LGPD. Após essas discussões, surgiram algumas soluções para tentar amenizar o problema, como a Lei de Acesso à Informação, a Lei Carolina Dickmann, relacionadas ao acesso de informações pessoais e a responsabilização pelo mau uso dessas informações. Em 2014 veio o Marco Civil da Internet, uma lei que veio para tentar regulamentar essa enorme teia que é a internet, que ajudou a reforçar a segurança na proteção de dados. Mas foi com o escândalo da Cambridge Analytica, a entrada em vigor da GDPR na Europa, que serviram como propulsor para que a LGPD fosse aprovada no dia 14 de agosto de 2018. Apesar de aprovada em 2018, teve algumas reformulações e, somando isso com o seu período de vacância, que foi bem longo para que empresas se adequassem às novas regras. Esse período de vacância, voltando ali na LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito, é aqueles 45 dias que a lei, a LINDB menciona, que a lei, após ser publicada, oficialmente publicada, a lei passa a valer 45 dias após, salvo se a própria lei não trouxer expressamente um período maior ou um período menor. Mas o que aconteceu então com a LGPD? Se ela foi aprovada em 2018, mas só passou a ter as suas sanções administrativas valendo em agosto de 2021.
O que aconteceu? Teve vários atos administrativos, né, do Poder Legislativo, algumas medidas provisórias para tentar atrasar a validade, as sanções dessa lei, para que as empresas pudessem ter um tempo maior para se adequarem. Aí veio também a pandemia e tudo isso ocasionou para que a lei atrasasse um pouco as suas sanções, né? Ela já tem validade, já passou a ter validade em 2018, mas as suas sanções administrativas começaram em agosto de 2021. Então teve todo esse lapso temporal, todo esse tempo longo para que as empresas se organizassem, se adequassem e as pessoas conhecessem melhor a LGPD. Antes de adentrar nos princípios que regem a LGPD, temos que entender o que são os dados pessoais que a lei visa proteger. Então, dados pessoais são informações capazes de identificar como nome, e-mail, foto ou permitem identificar um hábito, preferências de consumo. Isso inclui um conjunto de informações que, se combinadas, podem levar à identificação de alguém, como um cruzamento de dados, como endereço, idade, nacionalidade, etc. A LGPD tem na sua estrutura 10 princípios que devem ser observados. São eles: finalidade, a realização do tratamento deve ocorrer para um propósito legítimo, específico, explícito. Outro princípio é a adequação, a compatibilidade do tratamento deve ocorrer conforme as finalidades informadas. Necessidade é um outro princípio, que diz que o tratamento deve se limitar à realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes. Outro princípio também é o livre acesso, que é uma garantia dada ao titular de consulta livre de forma facilitada e gratuita, a forma e a duração do tratamento, bem como a integralidade de seus dados pessoais. Transparência, né, que é a garantia dada aos titulares de que terão informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e respectivos agentes de tratamento observados ou segredos comerciais e industrial, claro. E segurança. Segurança trata-se de uma utilização de medidas técnicas administrativas qualificadas para proteger os dados pessoais de acesso não autorizados. Também temos o princípio da prevenção, né, que compreende a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos por causa do tratamento de dados pessoais. Não discriminação. Esse princípio da não discriminação sustenta que o tratamento dos dados não podem ser realizado para fins discriminatórios, né, ilícitos ou abusivos. E por último, a responsabilização e a prestação de contas, né, que é aqui que toca ali no bolso daquelas pessoas que descumprirem a LGPD. Usarem de forma inadequada os dados pessoais. Mas quem fiscalizará, então, o cumprimento da LGPD? Em 2019, como esse objetivo, né, fiscalizar, foi criado um órgão federal para regulamentar a fiscalização da LGPD, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse órgão aplicará multa quando for o caso, né, quando observar aí o descumprimento da LGPD. Então, para concluir aqui, a LGPD, que visa proteger os direitos de liberdade e de privacidade, né, cria normas a serem seguidas. Você que é empresário, você que de alguma forma você cuida, coleta dados pessoais, tome cuidado que a LGPD já começou a valer as suas sanções administrativas desde agosto de 2021. Então fica ligado, se tiver alguma dúvida, entre em contato que eu explico melhor então essa lei LGPD. Até a próxima!